Olá, meu irmão e minha irmã. É com muita alegria que venho apresentar para vocês um pouco do meu relato. Sim, de fato, eu já estive envolvido em um grupo dissidente, mas fui liberto por Deus ao buscar com sinceridade dentro do espírito de profecia as revelações quanto ao momento que vivemos. Eu quero te informar que será apresentado em formato de estudo todos os textos dos quais abriram os meus olhos. Eu sei que muitos abandonarão o vídeo agora nos primeiros momentos, outros abandonarão mais para frente, mas é da vontade do Senhor que você acompanhe tudo que vai ser apresentado aqui. Por isso esse vídeo chegou até você. Não deixe que o inimigo tire sua atenção daquilo que realmente é importante. Decida assistir esse vídeo até o final. Eu quero antes te explicar que todos os textos apresentados aqui nesse estudo estará na descrição do vídeo. É por isso que neste cantinho aqui vai estar escrito texto 1, texto 2, para que você possa localizar o texto do qual você quer analisar mais profundamente. Se você tem o desejo pela verdade e com sinceridade em seu coração é isso que você busca, meu irmão, não permita que o espírito laodiceano atrapalhe você a assistir esse vídeo. Deixe Deus falar com você. Seja como os de Bereia. Ouça, analise e pesquise para que o Senhor te conduza. Dito isto, então vamos lá. Esse estudo eu intitulei de A Igreja Remanescente e a Profecia, porque a profecia ela é responsável, por nos mostrar e nos conduzir. Vamos analisar aqui alguns princípios básicos para a gente entender o que vai ser apresentado nesse estudo. Primeiro a gente vai olhar o texto de Oséias 4:6 que diz assim: O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Nós sabemos, é um texto clássico, mas quando a gente começa a parar para observar que o povo foi destruído porque faltou o conhecimento da profecia. Então, assim, é importante que a igreja remanescente esteja de olho na profecia, tá certo? O segundo texto que nós vamos observar é o texto de João 8, 31 e 32, e eu quero destacar aqui, para a gente ganhar tempo, apenas o final do texto que diz assim: E conhecereis a verdade vos libertará. Queridos, é só a verdade que liberta. Não existe outro caminho. Então, precisamos conhecer a profecia, mas conhecê-la de forma verdadeira. O terceiro texto vai nos trazer uma primícia importante para este estudo. É o texto que está em 1 Coríntios 4:6 e diz assim: E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhante a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Queridos, esse é um ponto importante para todos nós. Precisamos nos concentrar naquilo que está escrito e deixar de lado todas as falácias, todos os argumentos, todas as compreensões humanas e deixar Deus nos conduzir, buscando o entendimento da profecia de forma verdadeira, nos contendo apenas no que está escrito, ok? A serva do Senhor também nos traz uma informação bem importante que diz assim, não há desculpa para ninguém assumir a posição de que não há mais verdade a ser revelada e que todas as nossas exposições das Escrituras estão isentas de erro. O fato de certas doutrinas terem sido consideradas verdades durante muitos anos pelo nosso povo não é uma prova de que as nossas ideias sejam infalíveis. A idade não transformará o erro em verdade e a verdade pode permitir-se ser justa. Nenhuma doutrina verdadeira perderá qualquer coisa através de uma investigação minuciosa. O texto continua e diz assim: vivemos em um tempo perigoso e não nos convém aceitar tudo o que se afirma ser verdade sem examiná-lo minuciosamente, nem podemos nos dar ao luxo de rejeitar qualquer coisa que produza os frutos do Espírito de Deus. Mas devemos ser ensináveis, mansos e humildes de coração. Há aqueles que se opõem a tudo o que não está de acordo com as suas próprias ideias, e ao fazê-lo, põe em perigo o seu interesse eterno, tal como fez a nação judaica na sua rejeição a Cristo. O Senhor deseja que nossas opiniões sejam postas à prova, para que possamos ver a necessidade de examinar de perto os oráculos vivos para ver se estamos ou não na fé. Amados, esse é um texto muito revelador. Não podemos jamais assumir a posição de que as nossas crenças, as nossas ideias são infalíveis. Só existe um que é infalível e esse um é Deus. Então jamais tomemos a posição de rejeitar o que se apresenta porque está contrário à nossa fé. Lembremos que o texto bíblico deixa claro: ouvide tudo e retei o que é bom. Para retermos o que é bom, precisamos ser como os bereanos, dar ouvido e depois pesquisar, investigar. O texto ainda traz 3 características que o Senhor quer que tenhamos. Precisamos ser ensináveis, mansos e humildes de coração.
Muitos, ao ver um texto que de primeira instância aparenta ser contrário à sua fé, se inflam em seu ego de forma a rejeitar e condenar qualquer coisa que se apresente em contradição à sua crença. Não devemos ter esse espírito, não é da vontade do Senhor que sejamos assim. Deus não trabalha em um coração orgulhoso. Um outro princípio básico que nós vemos claramente em Eventos Sinais diz assim: aqueles que têm a oportunidade de ouvir a verdade e ainda assim não se esforçam para ouvi-la ou compreendê-la, pensando que se não ouvirem, não serão responsabilizados, serão julgados, culpados diante de Deus, como se tivessem ouvido e rejeitado. Não haverá desculpa para aqueles que optam por errar, quando poderiam compreender o que é verdade. Em seu sofrimento e morte, Jesus fez expiação por todo o pecado de ignorância, mas não há nenhuma providência para a cegueira voluntária. Então, amados, esse texto completa o que nós acabamos de ver anteriormente. Se assumirmos a posição orgulhosa e presunçosa de Laodiceia, não vamos ouvir a voz de Deus, se porventura estivermos em algum caminho errado. Foi com base nesses textos que os meus olhos foram abertos. Aos poucos o Senhor foi me mostrando as verdades e me tirando do caminho errado onde eu estava. Queridos, estamos lidando com um assunto espiritual, onde está em jogo a minha vida e a sua vida. Sendo assim, será que ter razão é mais importante do que ter o céu? Então, vamos deixar de lado todo o orgulho, toda a segurança em si mesmo e vamos deixar Deus nos falar através desse estudo, ok? Quero trazer ainda mais 2 textos bíblicos. O primeiro é o de Atos 30, que diz assim: mas Deus, não tendo em conta o tempo de ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Esse texto mostra exatamente o que a serva do Senhor nos disse no texto anterior. E o de Hebreus 10, 26 e 27 também confirma o que está escrito na pena profética, que diz assim: porque se pecamos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo, ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Então, amados, a Bíblia confirma que não devemos assumir uma posição presunçosa, que não devemos rejeitar o que o Senhor nos apresenta. Eu dividi esse estudo em algumas perguntas. Vamos para a primeira pergunta, que diz o seguinte: quem levantou o adventismo? Podemos ver claramente a resposta dentro de Apocalipse 10, no verso 10 e 11. Todos nós já conhecemos. E diz assim: e tomei o livrinho da mão do anjo, e o comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Queridos, apenas a Igreja Adventista se enquadra nessa profecia. Uma igreja que se levanta após o cumprimento das 2.300 tardes e manhãs, e que apresenta um profeta ou uma profetisa, nesse caso verdadeira, e que traz todas as características de um verdadeiro profeta. E o texto de Daniel 8:13 diz: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, assim, depois da profecia, depois do cumprimento das 2.300 tardes e manhãs, inicia-se então um movimento que continuaria a profetizar para muitos povos, nações, línguas e reis. Essa é a igreja que está embasada na profecia, ok? Então vamos lá. Sabendo disso, vamos ver o que a serva do Senhor nos diz. Ela nos diz exatamente assim: em sentido especial, foram os adventistas do 7º dia, postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide a maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Estas mensagens foram dadas por Deus a um povo, e esse povo é chamado de Adventistas do 7º dia. Então a profecia deixa bem claro que foi Deus quem levantou a Igreja Adventista do 7º dia, o povo do Advento, de forma a trazer com clareza a tríplice mensagem angélica. O que estas mensagens nos diz? Podemos ver a primeira mensagem que diz assim: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Está em Apocalipse 14, verso 7. A segunda mensagem, com certeza você já conhece, diz assim: caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. E a terceira diz assim: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Queridos, essas 3 mensagens traz algo em comum. O que seria então? Adoração. Por isso o inimigo tem tentado
com diversos movimentos dissidentes atacar a igreja de Deus, porque a igreja que apresenta o Deus verdadeiro, a igreja que apresenta a mensagem verdadeira, a igreja que apresenta uma mensagem vinda do céu e que mostra quem deve ser adorado. Temei a Deus e dai-lhe glória. Então, as 3 mensagens angélicas têm relação no contexto da adoração. Por isso é tão importante. Lembremos que Deus tem ciúmes da nossa adoração. Então, a primeira pergunta, quem levantou o Adventismo, está muito bem claro que Deus levantou com uma obra especial. Obra esta que deve permanecer. Vamos para a segunda pergunta, que diz assim: quem conduz a igreja adventista? Amados, vemos ali em Êxodo 13, 21, a seguinte informação: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Como nós cremos que a igreja adventista é a igreja remanescente, é o povo de Deus, então podemos aplicar claramente esse texto a nós também, que o Senhor está conduzindo, assim como conduziu o povo de Israel no deserto. O segundo texto nos diz exatamente assim, como o pastor apacentará o seu rebanho. Em Isaías 40, 11, o profeta nos fala que Cristo estaria e está a apacentar o seu rebanho. O terceiro texto diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. João 10, 27. Então o Senhor está a conduzir a sua igreja. Ele é quem fala e nós ouvimos e o seguimos. Ele é quem apacenta o seu rebanho. Ele é quem nos conduz. Quando vamos para a pena profética, isso fica ainda mais claro. O primeiro texto que nós vamos ver da pena profética é um texto em que a serva do Senhor está escrevendo para um irmão que estava querendo abandonar o adventismo. E o texto diz assim: pensei que o irmão estivesse num navio solidamente construído, navegando em águas muito agitadas. Por vezes as ondas passavam por cima e o irmão ficava completamente molhado. Dizia: vou descer desse navio, ele vai afundar. Não, dizia alguém que parecia ser o comandante. Este navio vai atracar no porto, nunca há de afundar. Mas o irmão respondia: eu serei arrebatado pelas ondas. Como não sou comandante nem piloto, quem se importará? Vou tentar aquele navio que o Senhor vê lá adiante. Vou ver o comandante. Não o deixarei ir para lá, pois sei que aquele navio vai dar contra o rochedo antes de chegar ao porto. O irmão se ergueu ereto e disse com toda a positividade: este navio vai tornar-se um destroço. Vejo isso com toda clareza. O comandante fitou com um olhar penetrante e disse firmemente: não permitirei que o Senhor perca a vida tomando aquele navio. O madeiramento de sua estrutura está ruído de bicho e é um navio enganoso. Se o Senhor tivesse mais conhecimento, discerniria entre o espúrio e o genuíno, o santo e aquilo que se destina à ruína completa. Então aqui a serva do Senhor está relatando uma visão que ela teve com o irmão. E nesta visão, o navio representava a igreja adventista. E o irmão estava agora a condenar as coisas que estavam dentro da igreja e dizendo que ela iria se destruir, que precisaria tomar um novo rumo. E o irmão estava agora querendo abandonar o adventismo e aceitar ou entrar em um novo navio, em novas crenças. Mas o Senhor, Jesus, como comandante, garantiu que esse navio, a igreja adventista, vai atracar no porto que é a Canaã Celestial. Queridos, ainda tenho muito a apresentar. Apenas aqui a introdução, respondendo algumas perguntas simples que com certeza você já entendeu. É Deus quem conduz a sua igreja. Vamos ver mais um texto que diz assim, terríveis perigos se acham diante dos que têm responsabilidade na obra. Perigos cuja ideia me fazem tremer. Mas vem a palavra: tenho a mão ao leme e em minha providência levarei a cabo o plano divino. O Senhor é quem está com a mão ao leme. É Ele quem conduz esta igreja. Mas quais seriam então os perigos que a igreja adventista estaria sujeita? E o texto diz exatamente assim, expulso do céu, Satanás estabeleceu o seu reino neste mundo e desde aquele tempo tem lutado incansavelmente para afastar os seres humanos da lealdade a Deus. Usa o mesmo poder de que se serviu no céu, a influência da mente sobre a mente. Os homens tornam-se tentadores dos semelhantes, acariciam os fortes, corruptores sentimentos de Satanás e exercem o poder dominante e coesivo. Queridos, é exatamente isso que temos visto. As pessoas com sentimentos orgulhosos, presunçosos, atacando aqueles que estão a defender as verdades e influenciando as mentes que estão um pouco mais fracas por não ter um firme conhecimento da verdade e desviando estes dos caminhos corretos. Esse é o perigo. E até hoje nós estamos sujeitos a este perigo. É por isso que é da vontade do Senhor que você acompanhe esse estudo até o fim, porque ele vai te trazer clareza e segurança
de onde firmar os seus pés. Mais um texto que diz exatamente assim, Deus está à frente da obra e ele porá tudo em ordem. Se na administração da obra houver coisa que careça de ajustamento, Deus disso cuidará e operará para corrigir todo erro. Tenhamos fé em que Deus há de pilotar seguramente ao porto a nobre nau que conduz o povo de Deus. Mais uma vez ela está fazendo uma comparação entre o navio e a igreja remanescente, e dizendo que o Senhor está a conduzir a esta igreja e que vai levar até o fim. Amados, com toda certeza Deus está a conduzir o seu povo e a sua igreja, e ele jamais vai abrir mão. O leme permanece nas mãos dele, não de homens. O último texto para responder essa pergunta diz assim, quando durante a noite não consigo dormir, ergo o coração a Deus em oração, ele me fortalece e dá a certeza de que está com seus servos a ministrar no tempo pátrio e nas terras distantes. Sou animada e beneficiada ao compreender que o Deus de Israel está a guiar o seu povo e que continuará a ser com ele até o fim. É até ao fim. Deus não abandonou a sua igreja. Deus continua com o seu povo. As respostas. A segunda pergunta é: quem conduz a igreja adventista? Deus é quem conduz a sua igreja. Não existe outro. A terceira pergunta diz assim: o que fez ou faz de nós adventistas do sétimo dia? Essa é uma pergunta muito interessante. Porém, desta vez, a Bíblia já não vai trazer tanta clareza quanto a isso. Podemos achar ainda alguns textos que possam aplicar? Sim. Mas a clareza, o modo mais nítido da resposta, vai estar no espírito de profecia. Vejamos o que a serva do Senhor nos fala. Aquilo que o Espírito Santo testificou como verdade após a passagem do tempo, em nosso grande desapontamento, é o sólido fundamento da verdade. Os pilares da verdade foram revelados e nós aceitamos os princípios fundamentais que nos tornaram o que somos, adventistas do sétimo dia, observando os mandamentos de Deus e tendo a fé em Jesus. Segundo a pena profética, ser adventista do sétimo dia é exatamente ter um conjunto de regras, das quais ela chama de princípios fundamentais. Agora, por que então princípios fundamentais? Vejamos. Princípio, qual é o significado da palavra princípio? Primeiro, princípio é uma frase ou é aquilo, que exprime uma conduta ou um tipo de comportamento. Em segundo lugar, é aquilo que regula o comportamento ou a ação de alguém, uma lei, uma regra, uma norma. Então, a igreja adventista está estabelecida sobre leis, sobre regras, sobre crenças, sobre normas, regras estas que regulamentam o comportamento do seu povo. Não adianta uma pessoa dizer eu sou adventista e não crer, nem seguir, nem observar as regras, as leis, as crenças estabelecidas por essa igreja. Muitos hoje se apresentam como adventistas, mas não o são, porque em seu coração não está firmemente alicerçado essas regras. Essas regras não regulam o seu comportamento. E como vemos em Salmos 119:11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não adianta sermos adventistas nominais, que é quando falamos que somos adventistas, mas rejeitamos os princípios que regulamentam essa igreja. Muitos hoje se apresentam como adventistas, porém estão longe de ser adventistas. Respondendo à terceira pergunta, o que fez de nós ou o que faz de nós adventistas do sétimo dia são as nossas crenças, são os princípios que regulamentam essa igreja. A quarta pergunta diz exatamente assim: quem entregou os princípios fundamentais? Nós cremos que esta é a igreja de Deus, e quem entregou esses princípios, essa crença, essas regras, essa norma? Amados, é muito claro. Assim como Deus entregou ao povo de Israel os 10 mandamentos lá no deserto, Deus entregou à igreja remanescente as regras para estar dentro desta embarcação, as crenças, as leis, das quais nos asseguram dentro desta embarcação maravilhosa que vai nos levar até o porto. O primeiro texto que nós vamos observar diz assim: como um povo, devemos estar firmes sobre a plataforma da verdade eterna, que resistiu a todas as provas. Devemos ater-nos aos seguros pilares da nossa fé. Os princípios da verdade que Deus nos revelou são nossos únicos fiéis alicerces. Eles é que fizeram de nós o que somos. Novamente, a serva do Senhor aqui reforça que ser adventista é estar firmemente alicerçado nesta plataforma chamada princípios fundamentais, os princípios da verdade, que foi Deus quem nos entregou. O segundo texto diz assim:
Depois da passagem do tempo, Deus confiou a seus fiéis seguidores os princípios preciosos da verdade presente. Esses princípios não foram dados aos que não tiveram parte na proclamação da primeira e da segunda mensagem angélica. Eles foram dados aos obreiros que haviam tomado parte na obra desde o começo. Os que passaram por essa experiência devem ser firmes como uma rocha aos princípios que nos tornaram adventistas do sétimo dia. Deus entregou os princípios, as regras, as leis, as crenças, das quais nos garante uma firme plataforma, das quais nos garante uma certeza de chegarmos ao porto, que é o céu. Queridos, esta igreja não está sendo conduzida por outro que não seja o grande eu sou. Então precisamos nos concentrar em permitir Deus continuar conduzindo. No último texto, para vermos essa pergunta, ela vai nos responder como Deus entregou os princípios fundamentais. Alguns homens se reuniam para ir estudar e procurar a verdade. E essas reuniões, ela cita essas reuniões e fala exatamente assim, nas nossas reuniões importantes, esses homens reuniam-se e procuravam a verdade, como se procurassem um tesouro escondido. Encontrei-me com eles e estudamos e oramos fervorosamente, pois sentimos que precisávamos aprender a verdade de Deus. Eles não estavam procurando algo que apoiassem a sua fé. Eles estavam cavando e buscando a verdade em Deus. Muitas vezes, permanecíamos juntos até tarde da noite, e às vezes durante a noite inteira, orando por luz e estudando a palavra. Ao jejuarmos e orarmos, um grande poder veio sobre nós, mas não conseguia entender o raciocínio dos irmãos. Ela estava nesse momento envolvida no meio de diversas pessoas que tinham conhecimento técnico, eram teólogos, mas ainda assim, em seu diálogo com os irmãos, ela não estava compreendendo o que eles estavam tentando ensinar. A serva do Senhor não tinha um conhecimento teológico, mas estava nessas reuniões e ela não compreendia. Mas o texto continua dizendo assim, minha mente estava trancada, por assim dizer, e eu não conseguia compreender o que estávamos estudando. Então, o Espírito de Deus viria sobre mim e eu seria arrebatada em visão. E uma explicação clara das passagens que estávamos estudando me seria dada com instrução quanto à posição que devíamos tomar em relação à verdade e ao dever. Então, os princípios fundamentais, eles foram estabelecidos dessa forma, queridos. Homens de grande valor se reuniam para estudar, para cavar profundamente o que estava sendo estabelecido. E a serva do Senhor esteve nestas reuniões, mas ela não entendia o que estava sendo tratado, até que Deus vinha sobre ela e esclarecia tudo o que eles estavam estudando e qual era a verdade, como eles deveriam proceder e explicar os textos de forma a apresentar a verdade. E todos os que estavam ali criam na sua abordagem, na sua apresentação, porque sabiam que sem a intervenção divina, ela não entenderia o que estava sendo apresentado. Sendo assim, podemos concluir dizendo que quem entregou os princípios fundamentais à Igreja Adventista foi Deus. Deus quem entregou. A quinta pergunta diz assim: até quando estes princípios existirão? Amados, vamos começar a entrar agora em um ponto que talvez seja desconfortável para alguns. Mas, queridos, lembre-se do que falamos no início, na introdução. Algumas pessoas vão abandonar esse vídeo. Deus tem muito a revelar para nós. Não deixe esse vídeo. Assista até o final, ainda que lhe pareça desconfortável. Deus quer falar. Tenha um compromisso com a verdade. Tenha um espírito ensinável, manso, para aprender de Deus o que Ele quer nos falar. O primeiro texto que vamos ver diz assim, esses homens não devem permitir que a sua crença se transforme em descrença, não devem permitir que a bandeira do terceiro anjo lhes seja arrebatada das mãos. Cumpre-lhes manter os princípios da sua confiança firmes até o fim. Os princípios que Deus nos confiou devem permanecer até o fim. E hoje nós vemos o movimento dissidente jogando por terra os princípios que Deus nos entregou. As leis, as crenças e as regras que regem a Igreja de Deus. O segundo texto nos diz assim, as declarações da palavra de Deus são claras. Firmai os pés na plataforma da verdade eterna. Rejeitai qualquer aspecto do erro, mesmo que ele se ache velado com uma aparência de realidade. Plataforma da verdade eterna. Esta verdade que Deus nos entregou, ela é eterna. Não adianta querermos mudar. Não é o nosso querer, não é a nossa crença, é o que Deus nos entregou. Vamos nos firmar no está escrito. Vamos aprender a não ir além do que está escrito. O próximo texto diz assim,
O Senhor deseja que reconheçamos ser de grande importância que permaneçamos nesses últimos dias sobre a plataforma da verdade eterna. Aqueles que julgam que a igreja militante é a igreja triunfante cometem erro. Esta não é a igreja triunfante, querido. Esta é a igreja militante. Não adianta querermos dizer que a igreja adventista é a igreja triunfante. Não é. A igreja triunfante é a igreja que só o Senhor vê. A igreja militante conseguirá grandes triunfos, mas terá também tremendos conflitos com o mal para ser firmemente estabelecida sobre a plataforma da verdade eterna. E cada um de nós deveria determinar-se a permanecer com a igreja sobre essa plataforma. Meu irmão, você está determinado a permanecer com a igreja sobre essa plataforma? A igreja não é a plataforma. A plataforma é o que o Senhor nos entregou, as crenças, as leis, as regras da igreja adventista. Essa é a plataforma. Nós devemos, como igreja, permanecermos firmes sobre essa plataforma da verdade eterna. O texto deixa bem claro que teremos muito conflito com o mal para permanecermos firmemente estabelecidos. É uma escolha minha, é uma escolha sua permanecer sobre a plataforma ou abandonar a plataforma. Deus nos dá o livre-arbítrio. O último texto para responder essa pergunta nos diz assim: como um povo, devemos estar firmes sobre a plataforma da verdade eterna, que resistiu a todas as provas. Devemos ater-nos aos seguros pilares da nossa fé. Os princípios da verdade que Deus nos revelou são nossos únicos fiéis alicerces. Eles é que fizeram de nós o que somos. O correr do tempo não lhes diminuiu o valor. É constante o esforço do inimigo em remover estas verdades de seu engaste. Colocando em seu lugar teorias espúrias, ele introduzirá tudo o que lhe seja possível para levar a cabo os seus desígnios enganadores. O Senhor, porém, suscitará homens de aguda percepção que darão a estas verdades o seu devido lugar no plano de Deus. Amados, esse texto nos traz muita revelação. Nos diz que Deus é quem entregou os princípios fundamentais, nos diz que estes princípios é que fazem de nós o que somos, nos diz que Satanás estava e está ansioso por remover estes princípios. Daremos lugar ao inimigo então, queridos? Vamos permitir então que ele nos tire de cima dessa plataforma que o Senhor estabeleceu para nos dar segurança? A quinta pergunta está plenamente respondida pela pena profética. Até quando esses princípios existirão? Até o fim, ou eternamente. Por isso não adianta, queridos, lutarmos contra Deus e tentar condenar a igreja adventista de erro. Não adianta querermos mudar o que foi estabelecido, porque não foram homens quem estabeleceram. Foi o próprio Deus. A sexta pergunta é a seguinte: quem queria mudar os princípios fundamentais? Quem queria alterar? Quem quer alterar aquilo que Deus estabeleceu? Amados, vamos ver apenas 3 textos que são muito claros. O primeiro texto é esse aqui que nós acabamos de ver, mas eu vou citá-lo novamente aqui. É constante o esforço do inimigo em remover estas verdades de seu engaste, colocando em seu lugar teorias espúrias. Satanás quer remover o que Deus estabeleceu e colocar teorias, crenças, leis contrárias àquilo que Deus estabeleceu. Sabe por quê? Para que nós estejamos sem base, sem alicerce, sem firmamento. O segundo texto diz exatamente assim: o inimigo está procurando desviar a mente dos nossos irmãos. Seus sofismas destinam-se a desviar as mentes dos perigos e deveres deste mundo. Esses sofismas do inimigo, tornam sem efeito a verdade de origem celestial e rouba do povo de Deus a sua experiência passada, dando-lhes, em vez disso, uma falsa ciência. Queridos, então Satanás, ele não vai vir de forma clara. Assim como ele se apresentou de forma enganosa aos anjos no céu, assim como ele se apresentou de forma enganosa a Eva, ele fará da mesma forma. Ele trará teorias com aparência de verdade. Por isso vemos tantos movimentos dissidentes crescendo. Por isso vemos tantos movimentos dissidentes sendo abraçados por pessoas que não têm o conhecimento da verdade. Louvo ao Senhor, porque os meus olhos foram abertos e estamos aqui agora estudando um pouco mais para que você, querido, possa estar firme sobre essa plataforma que o Senhor estabeleceu e ajudar outros que possivelmente estão próximos a ser enganados por essas teorias. O último texto que vamos ver diz assim: o inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé e engajar-se num processo de reorganização. Amados, o inimigo está constantemente atacando as doutrinas, as crenças, o que o Senhor estabeleceu como verdade. Porque essa é a estratégia dele.
mudar aquilo que o Senhor nos falou, que nos traz segurança, assim como ele mudou as palavras de Deus lá no Éden, e Eva deu ouvido, o que trouxe a ruína para Eva, Adão e todos nós. Satanás hoje está usando a mesma estratégia. Está enganando muitos, colocando em suas mentes crenças contrárias àquilo que Deus já falou e já estabeleceu. Então, a sexta pergunta é muito clara, que é plano do inimigo, Satanás, mudar o que foi estabelecido, o que está estabelecido como princípios fundamentais, ou seja, leis, crenças principais. Sétima pergunta. Quais seriam, então, as consequências da mudança? O que aconteceria, o que vai acontecer caso Satanás tenha êxito em alterar o que Deus estabeleceu? A pena profética nos responde: se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Percebe o perigo, irmão? Apenas essa introdução aqui já mostra o perigo. O que o Senhor nos entregou seria rejeitado, irmãos. Veja, a nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nos últimos 50 anos seriam tidos na conta de erro. Ou seja, o que Deus entregou seria considerado errado. Caso Satanás tenha êxito em sua obra, olha, se o inimigo realmente levar a cabo seu plano e conseguir brechas para isso, o que Deus estabeleceu vai ser considerado errado. E hoje nós temos visto o movimento dissidente, muitos adventistas nominais condenando aquilo que Deus entregou. Será, irmãos, estamos realmente firmemente alicerçados nesses princípios que o Senhor nos entregou? Você está vendo como é importante esse estudo? Está vendo como é importante entender esses textos para não ser pego numa cilada satânica? Porque Satanás ele não vai trazer uma mentira de modo exposto. Ela sempre vai vir velada com verdades, escondida com muitas verdades. Por isso a Bíblia nos diz que enganaria, se possível, os escolhidos. E amados, você foi um escolhido. Você é um escolhido. Satanás quer enganar a mim e a você. Então preste atenção nessas verdades que o Senhor está te revelando aqui através desse vídeo. Assista esse vídeo até o final, querido, porque o Senhor ainda tem muito a falar contigo. Perceba que o texto diz que se os princípios fundamentais forem alterados, passa a ser uma nova religião. Deixa de ser então a igreja adventista que Deus estabeleceu. Por que a pena profética assim nos diz? É simples. Basta observarmos o significado da palavra religião. Primeiro, postura intelectual e moral que resulta desta crença. A pessoa tem uma crença e desenvolve uma postura intelectual e moral que é resultado da crença que ela tem. Segundo, sistema de doutrina, crenças, práticas, rituais próprias de um grupo social estabelecidas segundo uma determinada concepção de divindade e de sua relação com o homem, fé e culto. Terceira, observância cuidadosa e contrita dos preceitos religiosos. Temos alguns preceitos, e esses preceitos são, número 4, conjunto de princípios morais e éticos. Deus nos entregou princípios fundamentais. Esses princípios fazem de nós o que somos, porque ao internalizarmos esses princípios, essas crenças, elas regem a nossa postura intelectual e moral. Então, se Satanás consegue alterar os princípios fundamentais, ele destrói a igreja de Deus. Deixa de ser o povo remanescente. Passa a ser uma nova religião, uma nova organização. E o Senhor nos deixou claro. Percebe o perigo, queridos? O último texto nesse tópico diz o seguinte: o Senhor declarou que a história do passado repetir-se-á ao entrarmos na obra finalizadora. Toda a verdade que ele deu para estes últimos dias devem ser proclamada ao mundo. Toda a coluna por ele estabelecida deve ser avigorada. Não devemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em uma nova organização, pois isso significa apostasia da verdade. Segundo a pena profética, querido, estas verdades que o Senhor nos entregou, esse conjunto de regra que rege a igreja adventista, deve permanecer até o fim. E se desviarmos dela, passa a ser uma nova organização. Isso é apostasia da verdade. Será que Deus permitiria a sua igreja entrar em apostasia, queridos? Não. Deus está conduzindo a sua igreja. E o Senhor me mostrou isso claramente nestes textos. Ainda veremos muito mais. Eu te convido a continuar com o coração aberto, ouvindo claramente o que o Senhor quer te falar nesse estudo. Então, respondendo à sétima pergunta, quais seriam as consequências da mudança? Passaria a ser uma nova religião, uma nova organização. Satanás sabe que o povo da verdade tem suas crenças estabelecidas por Deus, e ele quer atacar diretamente estas crenças para nos levar ao descrédito.
Vamos permitir que ele tenha êxito, querido? Muitos têm permitido que ele tenha êxito em suas vidas individuais. E é por isso que estamos vendo tantos movimentos dissidentes ganharem forças e serem aplaudidos. E Deus me incomodou a fazer esse vídeo para que você também não seja enganado. A 8ª pergunta diz assim: quais são então os princípios fundamentais? Vemos muitas pessoas afirmar o princípio fundamental é esse, os princípios fundamentais é esse. Mas quais realmente são? O Senhor nos traz revelação destes princípios dentro da pena profética. Mas eu quero te dizer o seguinte: talvez você se sinta desconfortável a começar a ver esses princípios fundamentais. Mas eu te peço, assista até o final. Falaremos ainda das mudanças que houveram. Falaremos ainda da sacudidura. E por mais que você se sinta desconfortável, aguarde, porque o Senhor ainda tem muito a falar nesses outros tópicos contigo, assim como Ele falou comigo. A serva do Senhor nos fala assim: mensagens de toda a espécie e feitio têm feito pressão sobre os adventistas do 7º dia, pretendendo substituir a verdade que, ponto por ponto, tem sido buscada com estudo e oração e atestada pelo poder milagroso do Senhor. Satanás queria destruir esses pontos, irmãos, fazendo uma pressão absurda sobre nós, na esperança de remover o que Deus nos entregou. E o texto continua: mas os marcos que nos tornaram o que somos devem ser preservados e sê-lo-ão, conforme Deus o mostrou mediante sua palavra e o testemunho do seu Espírito. Ele nos conclama a nos apegarmos firmemente com a mão da fé aos princípios fundamentais, baseados em autoridade inquestionável. Queridos, esses princípios, dos quais nós vamos ver logo, estão baseados em autoridade inquestionável. Aqueles que questionam e que argumentam tais princípios estão sendo conduzidos pelo inimigo. É da vontade de Satanás que nós questionemos esses princípios que estão estabelecidos. A pena profética é clara em dizer que devemos nos apegar firmemente com a mão da fé a tais princípios, porque o Senhor foi quem entregou com um poder milagroso e testificou pelo seu Espírito, e assim vai preservar até o fim. Então vamos lá. Dito isso, entendendo o quão importante é estar firmado sobre essa plataforma, vamos começar a ver o que a pena inspirada e o que a história nos diz sobre tais princípios. Logo, veremos sobre as mudanças, queridos. Então, permaneça aqui. Olha, para entendermos quais são os princípios, precisamos entender, primeiramente, quem foi Arthur White. Arthur White foi secretário do Ellen White Estate, foi professor de teologia, pastor, escritor, filho de Guilherme White e, consequentemente, neto de Ellen White. Então, não estamos falando de qualquer pessoa. Sabe por quê, querido? Eu citei a sua filiação também, ao invés de citar apenas que ele era neto de Ellen White, para que você entenda qual foi o ambiente que Arthur cresceu. Guilherme, ou William White, foi alguém muito importante na obra. Olha o que a serva do Senhor nos fala dele. Desde minha volta à América do Norte, tenho recebido várias vezes instruções de que o Senhor me deu Guilherme White para ajudador e que nesta obra o Senhor lhe dará seu Espírito. Deus derramou o Espírito sobre Guilherme White. Foi-me mostrado também que meu filho Guilherme White seria o meu ajudante e conselheiro e que o Senhor poria sobre ele o Espírito de sabedoria e discernimento. Olha, o Espírito do Senhor esteve sobre Guilherme White, o Espírito de sabedoria e entendimento. O texto continua dizendo assim: foi-me mostrado que o guiaria e que ele não seria desviado, porque reconheceria as direções e orientação do Espírito Santo. Esta comunicação foi-me feita em 1882 e desde então tem-me sido assegurado que lhe era dada a graça da sabedoria. Mas, recentemente, em uma ocasião de perplexidade, o Senhor me disse: deite meu servo, Guilherme White, e dar-lhe-ei discernimento para ser teu auxiliar, dar-lhe-ei habilidade e entendimento para dirigir sabiamente. Então, Guilherme White foi uma pessoa que viveu em um momento de muito conflito na igreja, mas ele não se desviou. Deus esteve com ele, dando-lhe sabedoria, entendimento e não permitindo que ele se desviasse. Ele permaneceu puro aonde o Senhor estabeleceu. Então, queridos, William, como pai de Arthur, ele passou para o seu filho todas as verdades das quais ele tinha aprendido e vivia. Foi nesse ambiente que Arthur cresceu. Foram estas verdades, as verdades puras dadas por Deus, que Arthur aprendeu. E olha, agora para revelar
quais são os princípios fundamentais. Arthur nos traz com clareza. No seu livro Anos Progressivos, quando ele conta a história da igreja entre 1862 e 1876, ele redigiu o que estava passando naquele período. Aí ele escreveu assim: Tiago White, o seu avô, consequentemente, trabalhou durante o mês de maio para conseguir que o primeiro exemplar de Sign of Times fosse editado, digitado e impresso. Apareceu em 4 de junho de 1879. A folha de 8 páginas era grande. As 4 colunas da página 2 e uma da página 3 apresentavam os artigos sobre o milênio. A página 3 continha uma longa declaração dos princípios fundamentais da crença adventista do sétimo dia. Então Arthur agora começa a dizer que os princípios fundamentais da crença adventista do sétimo dia estavam exposta na Sign of Times de 1874. Mas observa, querido, talvez você tenha tomado um susto agora, porque estou falando de princípios estabelecidos em 1874, mas olha, existem alguns textos que falam de mudança e nós vamos entrar nesse ponto. Continue vendo comigo aqui. Observe. Veja aqui, queridos. Eu encontrei a revista citada por Arthur e peguei o ponto onde ele fala. Aqui, Tiago White colocou uma introdução que diz assim: ao apresentar ao público esta sinônima de nossa fé, desejamos que seja claramente compreendido que não temos artigo de fé, credo ou disciplina além da Bíblia. Ou seja, Tiago White começa a dizer que, embora eles tivessem as revelações dadas por Deus a Ellen White como algo vindo de Deus e divino, não era ela quem determinava a crença. O credo ou disciplina da Igreja Adventista era e é, até então, estabelecida única e exclusivamente pela Bíblia. O texto continua dizendo: não apresentamos isto como tendo qualquer autoridade junto ao nosso povo, nem se destina a assegurar a uniformidade entre eles como um sistema de fé, mas é uma breve declaração do que é e tem sido com grande unanimidade defendido por eles. Muitas vezes achamos necessário responder a perguntas sobre este assunto e às vezes corrigir declarações falsas que circulam contra nós e remover impressões errôneas que foram obtidas daqueles que tiveram a oportunidade de se familiarizar com nossa fé. Então, Tiago começa a apresentar assim: olha, estes aqui são os princípios fundamentais que nós cremos e eu estou apresentando não para dizer que ele é baseado na autoridade de Ellen White, ou para dizer que há uniformidade entre nosso povo quanto a estas crenças. Mas uma grande unanimidade estariam defendendo estas crenças. Ele ainda afirma que o objetivo de expor esses princípios fundamentais na Sign of Times do ano referido foi para responder às perguntas feitas e trazer uma resposta clara e verdadeira, removendo assim as impressões errôneas que foram obtidas e espalhadas por alguns que não sabiam exatamente o que o povo adventista cria naquela ocasião, ok? Agora vamos lá. Um pouco mais abaixo, Tiago White começa a relacionar os princípios fundamentais. Nesta ocasião, os princípios fundamentais eram 27 crenças. A primeira crença diz assim, que existe um Deus, um ser pessoal e espiritual, o Criador de todas as coisas, onipotente, onisciente e eterno, infinito em sabedoria, santidade, justiça, bondade, verdade e misericórdia, imutável e presente em todos os lugares pelo seu representante, o Espírito Santo. A segunda crença diz assim, que existe um Senhor, Jesus Cristo, o Filho do Pai Eterno, aquele por quem Deus criou todas as coisas e por quem elas consistem, que ele assumiu a natureza da semente de Adão, para a redenção de nossa raça caída, que ele habitou entre os homens, cheio de graça e verdade, viveu nosso exemplo, morreu nosso sacrifício, ressuscitou para nossa justificação, ascendeu ao alto para ser nosso único mediador no santuário do céu, onde, com seu próprio sangue, ele faz expiação por nossos pecados, qual expiação, longe de ser feita na cruz, que nada mais é do que a oferta do sacrifício. Queridos, então aqui vamos pegar apenas esses dois, tá? E abordar alguns pontos para entendermos. Estes são os princípios fundamentais. Mas talvez muitos possam dizer assim, Lande, essa é a visão de Tiago White. Não seriam esses os princípios fundamentais dos quais Ellen White se refere? Bom, eu vou trazer para vocês um texto em que a própria serva do Senhor se refere aos princípios fundamentais para tirarmos essas dúvidas. Mas antes disso, eu quero que você reflita comigo na seguinte questão. Tiago White foi presidente da instituição por 10 anos, dos quais 6 foram consecutivos. E nesta ocasião em que ele fez esta publicação, era ele o presidente.
Segundo ponto, ele como teólogo participou daquelas reuniões que nós falamos anteriormente, das quais Deus usou para estabelecer os princípios fundamentais. Ele viu claramente a manifestação de Deus, tanto nele quanto nos colegas, e de modo especial, ele viu quando o Espírito de Deus tomou a sua esposa, Ellen White, em visão para dar clareza àquilo que eles estavam estudando. E percebeu claramente que era Deus atuando ali nestas reuniões para estabelecer esses princípios. Aí fica a pergunta, será que depois de tudo isso, ele estaria contrário a um assim diz o Senhor? Será que ele estaria contrário ao que Ellen White escrevia? Analisa, meu irmão. Ele como esposo da serva do Senhor, como presidente da associação, como um teólogo influente no meio adventista e participante destas reuniões onde foram estabelecidos os princípios fundamentais, como ele estaria contrário a tudo isso? Será que isso seria possível, meu irmão? Então vamos um pouco mais adiante e deixar que a própria serva do Senhor nos apresente isso. Observe que a serva do Senhor pronunciou na Conferência da União Australásia no dia 1º de abril de 1904. Ela disse exatamente assim, rogo aos que trabalham para Deus que não aceitem o espúrio como genuíno. Não deixemos a razão humana ser colocada onde deveria estar a verdade divina e santificadora. Cristo está esperando para acender a fé e o amor nos corações de seu povo. Que teorias errôneas não recebam o apoio das pessoas que deveriam permanecer firmes na plataforma da verdade eterna. Deus nos convida a nos apegarmos firmemente aos princípios fundamentais que se baseiam em autoridade inquestionável. Queridos, é interessante observarmos o seguinte. Estas palavras foram pronunciadas pela serva do Senhor em uma conferência em que gerava todos os anos o chamado anuário. E quando observamos o anuário de 1905, os princípios fundamentais estão exatamente como o Tiago colocou na revista Sign of Times. Os princípios fundamentais que Deus entregou. Sendo assim, como ela poderia defender uns princípios fundamentais em uma conferência que geraria o anuário, falando de outra coisa que não fosse os princípios fundamentais impressos no anuário? Se ela defende os princípios fundamentais em uma conferência da qual gera o anuário, conhecido como yearbook, ela só poderia estar falando destes princípios e não de outros. O texto, queridos, como eu já falei, está embaixo. Os irmãos podem clicar em qualquer dos links. É por isso que eu fiz questão de deixar escrito texto 1, texto 2, para que os irmãos pudessem clicar e conferir, fazer como os bereanos. Confere, meu irmão. Desce aí, confere. Veja se o texto abre margem para interpretar que os princípios fundamentais seriam outros, a não ser o que de fato estavam impressos. Nesta ocasião, já não eram mais 27 crenças, como foi impresso na Sign of Times. Aqui, os princípios fundamentais já eram compostos por 28 crenças. Sendo assim, podemos dizer claramente que os princípios fundamentais que Deus estabeleceu na igreja remanescente, o que faz de nós o que somos, são aqueles que foram votados pela primeira vez na conferência em 1889. Eu quero reforçar, meu irmão e minha irmã, dizendo que ainda falaremos sobre as mudanças e existem textos do Espírito de Profecia que falam sobre as mudanças. Permaneça comigo. Observe o que Nisto Cremo nos fala, meu irmão. Em 1872, a editora adventista de Battle Creek, Michigan, publicou uma sinopse de nossa fé em 25 proposições. Esse documento, tendo sofrido rápidas revisões e sido ampliado para 28 sessões, apareceu no Yearbook Denominacional de 1889. O texto não constou de edições sucessivas da publicação, mas foi novamente inserido no exemplar de 1905 e continuou a sê-lo até 1914. É interessante observarmos, querido, que assim como estou apresentando a vocês, que os princípios fundamentais eram, na verdade, o conjunto de regras, o Nisto Cremos faz a mesma aplicação. No Nisto Cremos está dito que as 28 crenças principais da Igreja Adventista estavam impressas nos yearbooks. E no título da página onde apareciam tais crenças, estava determinado que ali eram os princípios fundamentais. Então o próprio Nisto Cremos, a própria instituição, reconhece que os princípios fundamentais é nada mais, nada menos do que o conjunto de crenças que foi dado por Deus através dos pioneiros. E que, na verdade, esse período entre 1905 e 1914, a igreja estava passando por uma pressão absurda quanto aos princípios que estavam estabelecidos de modo mais direto sobre a doutrina de Deus. Foi a maior pressão feita. E como nós vimos, estes são os princípios fundamentais, porque está revelado dentro da história da igreja que os princípios fundamentais
dos quais a serva do Senhor nos fala que não deveriam ser alterados. Eram estes princípios publicados nesta ocasião de 1889. Mas observe, antes de vermos as mudanças que houveram e os textos que nos falam sobre estas mudanças, vamos comparar aqui. Veja aqui agora o seguinte, olha. O primeiro princípio fundamental estabelecido foi o que nós já vimos, que existe um Deus pessoal, um ser espiritual, o Criador de todas as coisas, onipotente, onisciente e eterno. O segundo princípio fundamental, ele diz assim, que existe um Senhor, Jesus Cristo, o Filho do Eterno Pai, o único por quem foram criadas todas as coisas e por meio de quem elas existem. Nós já lemos o segundo. O terceiro diz assim, que as Santas Escrituras do Velho e do Novo Testamento foram dadas pela inspiração de Deus. O quarto diz respeito ao batismo. O batismo é uma ordenança da Igreja Cristã para acompanhar a fé e arrependimento. Uma ordenança na qual comemoramos a ressurreição de Cristo. E por fim eu quero citar o 19º princípio fundamental, que o Espírito de Deus prometido para manifestar-se na Igreja através de certos dons referidos em 1 Coríntios 12 e Efésios 4, que estes dons não são designados para substituir ou tomar o lugar da Bíblia, a qual é suficiente para nos fazer sábios para a salvação. Então, queridos, a ordem era exatamente assim, princípios fundamentais. Número 1, um Deus pessoal. Número 2, o Filho de Deus. Número 3, as Santas Escrituras. Número 4, o batismo. Número 19, o Espírito Santo. Hoje, o que está estabelecido é exatamente em ordens diferentes. E nós vamos falar sobre essa ordem também. Está assim, a Bíblia Sagrada. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As ordens foram mudadas, mas nós vamos falar sobre essa mudança. E vamos falar agora. Mas para passarmos para o próximo ponto, precisamos responder. Quais são, então, os princípios fundamentais? São os que estão estabelecidos agora ou são os que foram estabelecidos no passado? E a resposta é clara, que são os votados em 1889 e que foram impressos no yearbook nesta ocasião e de 1905 até 1914. Todos os anos eram impressos os princípios fundamentais nos yearbooks ou no anuário. Agora, falando sobre as mudanças, vamos ver aqui alguns textos que são utilizados para defender essa mudança. E vamos analisar com carinho, porque até aqui nós vimos que a pena profética nos informa que estes princípios deveriam permanecer inalterados até o fim e que estes é que fizeram de nós o que somos. Foram dados também por Deus. Então vimos isso claramente. Vamos ver se de fato o Senhor estaria de acordo com essa alteração. Olha só. O primeiro texto muito utilizado está em Testemunho Seleto e diz assim: a mensagem não perde nada de sua força no voo progressivo do anjo, pois João vê crescendo em resistência e poder até que a terra inteira seja iluminada por sua glória. A carreira do povo que guarda os mandamentos de Deus é para frente, sempre para frente. Percebe? O texto está falando do voo progressivo. Esse texto realmente fala de progressão. Vejamos mais um. Em 1903, a serva do Senhor nos escreveu da seguinte forma: há pessoas em importantes posições de confiança que não compreendem a verdade para este tempo. Haverá um desenvolvimento no entendimento, pois a verdade é capaz de expansão constante. Nossa exploração da verdade ainda está incompleta. Reunimos apenas alguns raios de luz. Percebe? Aqui o texto está falando claramente sobre desenvolvimento no entendimento e que a verdade estava incompleta. Aqui começa a ficar uma pergunta. Como harmonizar esse texto com o que nós vimos até aqui? Vamos ver mais um texto que fala sobre a mudança e diz assim: temem alguns que, se reconhecerem estar em erro, ainda que sejam num simples ponto, outros espíritos serão levados a duvidar de todas as teorias da verdade. Tem, portanto, achado que não se deve permitir a investigação, que ela tenderia a uma dissensão e desunião. Mas se tal é o resultado da investigação, quanto mais depressa vier, melhor. Se há aqueles cuja fé na palavra de Deus não suportará a prova de uma investigação das Escrituras, quanto mais depressa forem revelados, melhor. Pois então estará aberto o caminho para lhes mostrar seu erro. A serva do Senhor está dizendo aqui o seguinte, que precisamos investigar as Escrituras e que essa investigação vai revelar quem de fato está ao lado da verdade e quem não está. O texto continua: não podemos manter a opinião de que uma posição, uma vez assumida, uma vez advogada a ideia, não deve sob qualquer circunstância ser abandonada.
há apenas um que é infalível, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Novamente, vemos aqui o texto dizendo que, de fato, não podemos assumir uma ideia de inflexibilidade. Será, irmãos, que Deus nos revelaria algo, nos daria uma crença, nos daria tudo para depois mudar? Será que Deus trabalharia entregando erros e enganos, como normalmente vemos alguns afirmarem? Observa o que está escrito no livro Em Busca de Identidade, escrito por George Knight, um dos maiores historiadores da Igreja Adventista. Ele diz assim, desde o desenvolvimento da primeira associação em 1861, a Igreja Adventista do Sétimo Dia teve apenas 3 declarações de crença que alcançaram algum grau de aceitação oficial, e apenas uma recebeu o voto formal de uma Assembleia de Associação Geral. A primeira foi a Declaração da Crença elaborada em 1872 por Uriah Smith, a segunda, a Declaração de Crença de 1931, e a terceira, o conjunto de crenças fundamentais adotada pela Assembleia da Associação Geral de 1980. Queridos, aqui está bem claro que houveram 3 crenças oficiais, ou seja, foram 3 princípios fundamentais. O historiador não traz essa nomenclatura princípios fundamentais para que as pessoas não façam ligação com as crenças aos textos que falam sobre os princípios fundamentais. Porque vimos até aqui que tais princípios foram entregues por Deus, estão baseados em autoridade inquestionável e devem permanecer inalterados até o fim. Então, a pergunta que fica é, por que houve a alteração? Tem mais alguns textos que eu quero abordar com os irmãos. E diz assim, alguns adventistas hoje pensam que nossas crenças permanecem inalteradas ao longo dos anos. Ou então, tentam voltar o relógio para um ponto onde teríamos tudo perfeito. Mas todas as tentativas de recuperar o tal adventismo histórico falham em vista dos fatos da nossa herança. As crenças adventistas mudaram pelos anos sob o impacto da verdade presente. Mais surpreendente é o ensino acerca de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. A visão trinitariana de Deus, agora parte das nossas crenças fundamentais, não eram normalmente aceitas pelos pioneiros adventistas. Mesmo hoje, alguns não aceitam ela. Observa, queridos, as crenças foram mudadas. Os princípios fundamentais que Deus nos deu e que fazem de nós o que nós somos foram mudados. A pergunta que fica é, por que mudaram? Eu quero considerar com os irmãos mais um texto de George Knight, no livro Em Busca de Identidade, que diz assim, a maioria dos fundadores do Adventismo do Sétimo Dia não poderia unir-se à igreja hoje se tivesse que concordar com as 27 crenças fundamentais da denominação. Para ser mais específicos, eles não poderiam aceitar a crença número 2, que trata da doutrina da Trindade. Semelhantemente, a maioria dos fundadores do Adventismo do Sétimo Dia teriam dificuldade em aceitar a crença fundamental número 4, que afirma a eternidade e a divindade de Jesus. A maioria dos líderes adventistas também não endossariam a crença fundamental número 5, que trata da personalidade do Espírito Santo. Uriah Smith, por exemplo, não apenas negava a Trindade e a eternidade do Filho, a exemplo de muitos de seus irmãos na fé, mas também, como eles, retratavam o Espírito Santo como aquela divina, misteriosa emanação pela qual eles, Pai e Filho, levavam avante sua grande e infinita obra. Observa, queridos, nós vamos tratar nos próximos estudos sobre cada um desses pontos para entender o que de fato estava posto. Mas perceberam que houveram mudanças diretas nas doutrinas relacionadas a Deus? O maior objetivo de Satanás foi atacar as doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé no que diz respeito à personalidade de Deus. Por quê? Porque a mensagem do primeiro anjo diz exatamente: temei a Deus e dai-lhe glória. Eu não posso temer e dar glória a um Deus que eu não conheço. Deus revelou o que ele queria estabelecer como crença. Deus revelou o que ele queria estabelecer sobre o conhecimento de Deus. E isso que Deus revelou foi agora alterado. Mas e os textos sobre mudança? Observa, retomando o primeiro texto, diz assim: a mensagem não perde nada de sua força no voo progressivo do anjo. Esse voo está diretamente ligado à parte do texto que diz: a terra inteira seja iluminada por sua glória. Não houve mudança na mensagem, não houve progressão na mensagem do anjo, a mensagem foi a mesma. Houve progressão no voo, na forma que ele espalhou as verdades. Por isso o texto no final diz assim, a carreira do povo que guarda os mandamentos de Deus é para frente, sempre para frente. Se Deus estabeleceu um ponto, por que eu vou retroceder a um ponto em que ele não tinha endossado? Observa o segundo texto, que é interessante que ele tem 3 pontinhos em alguns pontos. E esses 3 pontinhos escondem algo muito importante. Toda essa parte preta, queridos, estava oculto nos 3 pontinhos. A
A primeira parte diz assim, fui instruído a dizer que a verdade preciosa para este tempo é abrir-se cada vez mais claramente às mentes humanas. No sentido especial, homens e mulheres devem comer da carne de Cristo e beber do seu sangue. Haverá um desenvolvimento no entendimento, pois a verdade é capaz de expansão constante. Essa parte azul está revelada no texto. Entramos agora em outros 3 pontinhos que diz assim, o divino originador da verdade entrará em comunhão cada vez mais estreita com aqueles que o seguirem para conhecê-lo. Não entendemos nem metade do plano do Senhor ao tirar os filhos de Israel da escravidão egípcia e conduzi-los através do deserto até Canaã. À medida que captamos os raios divinos que brilham no Evangelho, teremos uma visão mais clara da economia judaica e uma apreciação mais profunda de suas importantes verdades. Percebe qual é o ponto em que ela está falando sobre o desenvolvimento no entendimento? Seria no quesito da economia judaica. Mas observe que o texto continua. Nossa exploração da verdade ainda está incompleta. Reunimos apenas alguns raios de luz. Aqueles que não são estudantes diários da palavra não resolverão os problemas da economia judaica. Então, o texto que é utilizado para defender as mudanças não está se falando de crenças ou de princípios fundamentais. Está se falando de um outro problema que a igreja estava passando naquela ocasião, que diz respeito à economia judaica, que diz respeito à parte administrativa, como era, o que era feito, certo? Então, esse texto não defende a mudança do que estava estabelecido. O que Deus estabeleceu é verdade e não muda. Deus não nos entregaria erro. Muitos afirmam que aqueles princípios estabelecidos e votados em 1889 estavam errados, mas Deus entregaria erro à sua igreja, irmãos? Bom, o outro texto ele é autoexplicativo. Temem alguns que, se reconhecerem estar em erro. Esse texto aqui é um texto aplicado de forma pessoal. No final, ainda dá mais certeza disso ao dizer assim, há apenas um que é infalível. Eu não sou infalível. Você não é infalível, meu irmão. Todos nós somos falhos, tá? O que o texto está falando é que não devemos assumir a posição laodiceana de crer que a nossa crença individual é infalível. O que o texto fala é sobre as mudanças na minha visão do que está apresentado. É por isso que precisamos ampliar a nossa compreensão. Queridos, houve mudança. Não era da vontade de Deus que houvesse mudança. Deus estabeleceu a sua igreja sobre uma plataforma chamada pelos testemunhos de princípios fundamentais. E estes princípios não poderiam ser alterados porque foram entregues por Deus. E observe que ninguém procure destruir os alicerces de nossa fé. Os alicerces que foram lançados no início do nosso trabalho, pelo estudo fervoroso da palavra e pela revelação. Não foi só o estudo, não foi só o entendimento dos homens, foi a revelação divina. Sobre estes alicerces temos vindo a construir nos últimos 50 anos. Os homens podem supor que encontrarão um novo caminho e que podem estabelecer um alicerce mais forte do que aquele que foi lançado. Mas isto é um grande engano. Ninguém pode estabelecer outro fundamento além daquele que foi estabelecido. A declaração divina selou a genuinidade da verdade proclamada. A declaração divina selou os princípios fundamentais. Foi Deus quem revelou, foi Ele quem entregou. Isso não pode ser alterado, queridos. Estamos chegando ao ponto em que eu vou explicar para vocês como o Senhor abriu os meus olhos, mas eu não posso deixar de falar estas coisas, porque os irmãos precisam entender para não serem enganados. Observem. Mensagens de toda espécie e feitio têm feito pressão sobre os adventistas do sétimo dia, pretendendo substituir a verdade que, ponto por ponto, tem sido buscada com estudo e oração, e atestada pelo poder milagroso do Senhor. Mas os marcos que nos tornam o que somos devem ser preservados e sê-lo-ão, conforme Deus mostrou mediante sua palavra e testemunho de seu Espírito. Amados, é muito claro, os princípios fundamentais devem ser preservados, porque estes princípios foram entregues e atestados pelo poder milagroso do Senhor, não foi a mente humana quem arquitetou. Observam mais, muitos hão de investigar sinceramente a palavra em busca de luz, como fizeram os do passado, e veem luz na palavra. Não passarão, porém, pela experiência da primeira proclamação da mensagem de advertência. Assim sendo,
alguns não apreciarão o valor das verdades que foram para nós como marcos miliários e fizeram de nós o que somos como um povo peculiar. Não fazem a devida aplicação das Escrituras e, assim, arquitetam teorias que não são corretas. É verdade que citam quantidades de textos e ensinam muitas coisas que é verdade. Mas a verdade está tão misturada com o erro que leva a conclusões errôneas. Todavia, como podem entremear textos escriturísticos em suas teorias, pensam que possuem uma cadeia lógica de verdade. Muitos que não tiveram uma experiência no surgimento da mensagem aceitam essas teorias errôneas e são introduzidos no caminhos falsos para trás e não para frente. Esse é o desígnio do adversário. Queridos, esse texto é muito claro. As pessoas que não fizeram parte da proclamação da primeira mensagem estão sujeitas a cair nesse erro, porque vão procurar luz tentando achar dentro das Escrituras aquilo que está de acordo com a sua crença, e buscam de todas as formas até o ponto de juntar diversos textos e elaborar para si teorias que à primeira vista são verdades, mas o texto é claro em dizer que essas teorias são errôneas. Há um pouco de verdade nessa abordagem, mas está tão misturado com o erro, ela conduz a uma compreensão errada. Então, irmãos, precisamos nos concentrar no que está escrito. Está escrito que Deus nos entregou os princípios fundamentais e que estes princípios, como marcos miliários, fizeram de nós o que somos. Rejeitar esses princípios, como vimos no outro texto, é a apostasia da verdade. É aceitar os desígnios de Satanás para nós. Até quando vamos rejeitar tais princípios, queridos? Observe mais um texto que diz assim, não deve haver mudanças na característica de nossa obra. Deve ela permanecer tão clara e distinta quanto a profecia tornou. Não devemos estar em aliança com o mundo, supondo que ao assim fazer, poderíamos realizar mais. Se alguém se colocar como obstáculo para impedir o avanço da obra nos moldes que Deus indicou, desagradará a Deus. Irmãos, qual é o molde que você está seguindo? O que está estabelecido hoje ou o que foi estabelecido por Deus? Eu quero te fazer um alerta nesse momento, queridos. O texto deixa claro que abandonar os princípios fundamentais, achando que por isso vai realizar uma obra maior perante o mundo, isso é um engano. Isso desagrada a Deus, queridos. Precisamos estabelecer, precisamos nos firmar sobre a plataforma da verdade. São os princípios fundamentais que Deus nos entregou. O texto continua: não se deve debilitar nenhum aspecto da fé que nos tornou o que somos. Temos os antigos marcos divisórios da verdade, da experiência e do dever. Devemos permanecer firmes em defesa de nossos princípios perante os olhos do mundo. A serva do Senhor ela é bem clara. Abandonar os princípios fundamentais, achando que estaremos mais firmes noutra plataforma, é um engano. E isso desagrada ao Senhor. Defender outros princípios que não foram aqueles que Ele estabeleceu para a sua igreja desagrada a Deus. Mas um texto claro diz assim, aqueles que procuram remover os velhos marcos não estão retendo firmemente. Eles não estão se lembrando de como receberam e ouviram. Os que tentam introduzir teorias que removeriam os pilares de nossa fé, quanto ao santuário ou quanto à personalidade de Deus ou de Cristo, estão agindo como cegos. Estão procurando introduzir incertezas e deixando o povo de Deus à mercê das ondas sem uma âncora. Novamente, ela faz a analogia da igreja como sendo uma embarcação e dizendo que abandonar os princípios fundamentais, abandonar o que o Senhor nos entregou, é, na verdade, deixar as pessoas à mercê das grandes ondas do mar. Meu irmão e minha irmã, eu ainda tenho muito a te mostrar. Se você chegou até aqui, permaneça. Deus vai te mostrar, assim como me mostrou, a certeza de estarmos no caminho certo. A certeza de estarmos na Igreja Adventista. Permaneça comigo. Talvez esses textos estejam incomodando um pouco, mas busque com jejum e oração estudar tudo o que eu estou apresentando para que o Senhor te conduza à verdade, para que o Senhor confirme a verdade se você já crê nos princípios fundamentais. Ser adventista, queridos, não é ter um nome em uma organização. Ser adventista é crer nos princípios fundamentais que Deus estabeleceu. Nós vimos isso, que ser adventista é estar firmemente
estabelecido sobre esta plataforma. Observe, estamos muito tristes ao ver o resultado do ajuntamento de um grande número de pessoas em Battle Creek. Ministros que foram crentes nas verdades fundamentais, que fizeram de nós o que somos, adventistas do sétimo dia. Observa, ser adventista não é estar numa instituição, não é ter o nome numa organização. Ser adventista é estar firmemente alicerçado nas verdades fundamentais que Deus entregou à sua igreja. O texto continua: ministros que foram a Battle Creek para ensinar e manter as verdades bíblicas, agora idosos e de cabelos brancos, estão abandonando estas grandes verdades e aceitando sentimentos infiéis. Isso significa que o próximo passo será a negação de um Deus pessoal, derrubando os baluartes da fé, plenamente revelado nas Escrituras. Na palavra é dada a advertência: alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Queridos, o texto é claro. A partir do momento em que eu nego que Deus é uma pessoa, eu estou abandonando a fé adventista. Se eu estou abandonando esta fé, este princípio firmemente revelado e alicerçado, eu não sou um adventista do sétimo dia, embora eu assuma o nome de adventista. Temos ainda mais alguns textos, olha. Deixem os pioneiros identificar a verdade. Quando o poder de Deus testifica sobre o que é a verdade, essa verdade permanecerá para sempre como verdade, sem suposições posteriores contrários à luz que Deus deu. Deve ser nutrida. Queridos, se usamos textos dos pioneiros em defesa dos princípios fundamentais, é porque temos o apoio de Deus através de sua serva. Deus nos diz claramente que usou estes homens para estabelecer uma verdade que deverá permanecer como verdade até o fim. O texto continua dizendo assim, os importantes líderes que morreram devem falar através da reimpressão dos seus escritos. E estou instruída a dizer que a voz deles deve ser ouvida. Eles devem prestar os seus testemunhos sobre como constituiu a verdade para este tempo. Amados, temos visto muitas pessoas denegrir a imagem dos pioneiros. Observamos no texto anterior que a serva do Senhor nos falou que aqueles que se empenharam em estabelecer a verdade e que estavam envolvidos na mensagem do primeiro anjo, eles cavaram a verdade, irmãos, tão profundo como se procura uma pedra preciosa. E Deus revelou, Deus entregou, não apenas através deles, mas também pela revelação à sua serva, deixando-nos bem claro quais eram e quais são os princípios que devemos estar firmemente alicerçados. Mas hoje existem muitos denegrindo a imagem desses pioneiros, ridicularizando. A serva do Senhor ainda nos fala assim, devemos repetir as palavras dos pioneiros em nosso trabalho, que sabiam o que custava buscar a verdade como um tesouro escondido, e que trabalhavam para lançar o alicerce de nosso trabalho. Eles avançaram passo a passo sob a influência do Espírito de Deus. Eles não avançaram, eles não buscaram. A compreensão deles não foi isso que eles buscavam, não foi isso que eles receberam. Um por um, esses pioneiros estão morrendo. A palavra que me foi dada é que seja reproduzido o que estes homens escreveram no passado. Existe algo muito interessante nesse texto. Esse texto foi escrito em 1905, quando a igreja estava passando pelo auge do conflito gerado pela apostasia alfa. Segundo o livro A Trindade, publicado pela CPB, este foi um ponto de mudança muito importante para a aceitação da doutrina da Trindade. E é triste ver que aqueles que deveriam estar firmes sobre a plataforma da verdade eterna escolheram abandonar esta plataforma, rejeitando tudo o que os pioneiros de nossa obra falam e se colocando em oposição a esse nobre conselho da serva do Senhor para aceitar uma crença contrária ao que estava estabelecido. Ainda podemos ver no mesmo livro, A Trindade, na página 221, um texto que é muito importante e diz exatamente assim: os pontos de vista da igreja finalmente mudaram, porque os adventistas chegaram a uma compreensão
diferente das evidências bíblicas. Amados, existem ainda outros textos publicados em documentos oficiais da Igreja Adventista que afirmam claramente que a doutrina da Trindade não é uma doutrina bíblica. Como vimos, a serva do Senhor nos avisou que muitos textos seriam usados, mas que nenhum desses textos transformaria o erro em verdade. Observem ainda que algumas pessoas rejeitam tudo que vem de alguns pioneiros de nossas obras. Uri Smith, Tiago White, Little John e outros mais são ridicularizados porque o que eles apresentaram como verdade hoje é condenado como erro. Deus estabeleceu. O texto deixa bem claro que a palavra deles deve ser ouvida, que devemos deixar o que eles escreveram ser reproduzidos. Mas hoje não. As pessoas não querem ouvir o que eles escreveram. E muitos ainda chegam a dizer que esse era o ponto de vista deles, que Ellen White cria diferente. Mas olha o que ela nos diz. Os principais pontos de nossa fé, como temos abraçado hoje, estão firmemente estabelecidos. Ponto após ponto, foram claramente definidos e todos os irmãos estão juntos em harmonia. O grupo inteiro dos crentes está unido na verdade. Existiram aqueles que vieram com estranhas doutrinas, mas nós nunca tememos nos encontrar com eles. As nossas experiências foram maravilhosamente estabelecidas pelo Espírito Santo. Queridos, o texto aqui é muito claro. Ellen White estava de acordo com o que esses pioneiros apresentavam. Estas verdades eram aceitas por ela. Os principais pontos de nossa fé, como temos hoje, estão firmemente estabelecidos. As nossas experiências foram maravilhosamente estabelecidas pelo Espírito Santo. Todos os irmãos estão em harmonia. Então Ellen White era a única a estar em oposição? Por que ela então não coloca no texto que eles estavam em harmonia e ela estava em oposição? Percebe, amados? Precisamos nos concentrar em aceitar e entender os princípios fundamentais que Deus estabeleceu. Muitas vezes achamos que o que estava estabelecido entra em contradição com algum texto do Espírito de Profecia ou da Bíblia, porque fomos levados a acreditar assim. Mas é uma mentira. A serva do Senhor deixa claro que ela estava de acordo, que todos estavam unidos, inclusive ela, pelo texto que acabamos de observar. A nossa fé está incluindo, e é isso que é ser adventista. Ser adventista é crer nesses princípios que foram estabelecidos e que foram abraçados pelos pioneiros de nossa obra e pela serva do Senhor. E esses princípios fazem de nós adventistas do sétimo dia. Não são outros. Não é o que está estabelecido no Nisto Cremos que faz de nós adventistas do sétimo dia. A pena inspirada deixa isso bem claro. Ser um dissidente não é rejeitar o Nisto Cremos e a atual Igreja Adventista. Ser um dissidente é rejeitar estes princípios. E eu volto agora com o texto do Arthur, onde ele trata sobre a história da igreja de 1862 e 1876. Ele nos fala sobre o que ocorreu em uma determinada localidade. Nós os encontramos numa segunda rebelião pior que a primeira. Ingraham acrescentou: conhecendo o objetivo desses homens, meu dever exige que eu levante uma voz de advertência, que os irmãos tomem cuidado com eles. Observa, em 1862, os princípios que estavam postos não eram o que tem hoje. E agora, Ingraham se levanta dizendo que deveriam ter cuidado. O texto continua. A publicação de sua carta na Review serviu de aviso à igreja em geral, e os líderes de Bear Creek seguiram-na com observações, apontando que muitos dos princípios fundamentais da verdade presente haviam sido abandonados pelos líderes dissidentes em Iowa. Percebe, querido? Ser dissidente não é se afastar da atual denominação adventista. Nós vimos pelos textos que, ao mudar os princípios, esta igreja se tornou uma nova religião. Esta igreja, pela profecia, se tornou uma nova organização. E agora a gente vê que, ao abandonar os princípios fundamentais, a igreja adventista se tornou dissidente. Então, quando eu disse que eu abandonei um movimento dissidente e retornei à igreja adventista, foi porque o Senhor me mostrou estas verdades. Não há segurança nenhuma fora dos princípios fundamentais estabelecidos por Deus. Não há segurança nenhuma em seguir um movimento dissidente que prega contrário àquilo que Deus estabeleceu e que acusa como erro o que foi estabelecido por Deus. Observa aqui o seguinte ponto. O primeiro princípio fundamental nos diz assim, que existe um Deus pessoal, um ser espiritual,
o Criador de todas as coisas, onipotente, onisciente e eterno. Isso foi o que Deus estabeleceu. Este princípio está de acordo com a pena profética quando ela diz assim, existe um Deus pessoal, o Pai. Existe um Cristo pessoal, o Filho. No outro momento ela ainda disse assim, Cristo e os apóstolos ensinaram claramente a verdade da existência de um Deus pessoal. E quando ela fez estas afirmações, e quando os pioneiros assim ensinavam, eles não entravam em contradição com o que a serva do Senhor nos disse quando ela escreveu: há 3 pessoas vivas pertencentes à divindade celeste, e em nome desses 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Queridos, estas mensagens, os textos proféticos, eles não podem se contradizer e não pode entrar em oposição com aquilo que Deus havia estabelecido. A verdade é que, devido a uma compreensão errada, olhamos os textos por uma ótica errada. E nós precisamos resgatar isso que foi perdido. Trabalharemos esses temas aqui no canal, de forma que esses textos sejam explicados diretamente pela serva do Senhor, porque existem escritos claros quanto a esses pontos. E quando paramos para analisar os princípios fundamentais estabelecidos e a pena profética, sabemos que esse primeiro princípio se refere a Deus o Pai. Então, o Deus Criador é o Pai. Mas sabe o que está estabelecido hoje? Está assim, há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de 3 pessoas coeternas, Criador, Sustentador e Legislador de toda a criação. Então Deus, o Pai, deixou de ser o Criador. O Criador agora é uma trindade. Não, isso está errado. Não foi isso que Deus estabeleceu. E precisamos entender que essa crença é uma crença dissidente. A crença adventista aceita e ensina que o Deus Criador é o Pai. Mas é claro que Ele criou por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus, um Deus pessoal criou o homem. Não foi de qualquer forma. Cristo participou da criação. O Espírito também esteve envolvido na criação, nós podemos ver isso na Bíblia e no Espírito de profecia. Mas não é como está posto. O movimento dissidente chamado Adventista do Sétimo Dia alterou aquilo que Deus nos entregou, se tornando então, repito, uma nova organização. Eu quero ainda considerar com os irmãos o segundo princípio fundamental, que diz assim, que existe um Senhor, Jesus Cristo, o Filho do Eterno Pai. Queridos, essa crença também foi alterada. Eu quero mostrar para vocês o que estava posto até 1970. A publicação da Sign of Times de 1970 nos diz assim: não é por acaso que Jesus é chamado o Filho unigênito de Deus. O que Deus gera é Deus, tão certo quanto o que o homem gera é homem. No caso de Deus, a geração em si é eterna e, portanto, diferente de qualquer geração terrena. Queridos, a serva do Senhor e os pioneiros nos ensinaram que Jesus é literalmente o Filho de Deus. É claro que aquilo que os pioneiros ensinaram não era a geração eterna, mas sim a geração na eternidade. Mas devido à incompreensão exata de algumas palavras mencionadas por Ellen White, este princípio foi modificado. É claro que nós vemos nos escritos proféticos palavras como a primeira, a que ela cita, que Cristo é existente por si mesmo ou autoexistente, e a segunda é quando ela afirma que nunca houve um momento em que Cristo não estivesse em íntima comunhão com o Pai. E isso é verdade. Nós vamos estudar e tratar desse tema num outro momento. Mas nenhuma dessas afirmações entra em contradição com a verdade bíblica e clara, ensinada pelos pioneiros do Adventismo, que afirmam que Jesus era literalmente o Filho de Deus. Hoje, o Adventismo nega esta afirmação. O Adventismo atual rejeita a filiação literal de Cristo, transformando Cristo em apenas um companheiro do Pai que assumiu o papel de filho. A Revista Adventista de 2015 afirma exatamente assim: a imagem pai e filho não pode ser literalmente aplicada ao relacionamento divino pai e filho dentro da divindade. O filho não é o filho natural e literal do pai. O termo filho é usado metaforicamente quando aplicado à divindade. Irmãos, por que mudou? Apenas esses 2 textos deixam bem claros que a atual crença adventista ela é recente. Foi estabelecida exatamente em 1980, rejeitando tudo que estava anterior a essa data. Observamos que joga por terra o que foi estabelecido por Deus através dos pioneiros. Queridos, o Senhor nos falou diversas vezes que estes princípios não deveriam ser alterados, porque agora a atual Igreja Adventista joga por terra e rejeita a filiação de Cristo.
Qual é a maior prova de amor? É você dar um companheiro para o resgate de uma raça caída ou dar o seu próprio filho em resgate? É claro que a maior prova de amor, queridos, foi demonstrada em o pai dar o seu próprio filho, gerado dele, não um companheiro. Para analisar contigo um último texto antes de entrarmos no tema da sacudidura, que é muito importante para se entender nesse momento. O texto diz exatamente assim, ó: o inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé e engajar-se num processo de reorganização. Amados, nós vimos isso. As doutrinas que se ergueram como pilares de nossa fé, os pilares da verdade plenamente reveladas por Deus, foram alterados. E era o objetivo de quem essa alteração, irmãos? De Satanás. Nós vimos que esses princípios foram modificados, foram criados outros e ainda reorganizados, como diz o texto, que era da vontade do inimigo que assim fizesse. E o texto continua a dizer assim: se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Nós já vimos esse texto e ela responde: seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus em sua sabedoria concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. O texto coloca para o futuro que se Satanás tivesse êxito, o que eu estou te apresentando seria considerado errado. Você tem visto isso em nossos dias? Você tem visto muitas pessoas se levantarem e condenar o que eu estou apresentando? E o texto continua: os princípios da verdade que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos seriam tidos na conta de erro. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Percebe que quando Satanás muda os princípios fundamentais, aquilo que Deus estabeleceu e entregou à igreja, agora é considerado errado. A religião altera e agora surge uma nova organização, deixa de ser a mesma que Deus entregou, a mesma que Deus levantou. Queridos, hoje o movimento dissidente não é aqueles que crê nos princípios fundamentais estabelecidos por Deus. O movimento dissidente é exatamente aqueles que acusam esses princípios como engano, como falhos, como errados. E hoje, esse movimento dissidente está nomeado como Adventistas do Sétimo Dia, Adventistas da Reforma, entre outros. Deus estabeleceu uma igreja. E esta igreja está firmemente alicerçada sobre a plataforma da verdade, os princípios fundamentais. O texto continua dizendo o seguinte: escrever-se-ia livros de nova ordem. Não seria o Nisto Cremos um livro de nova ordem? Um livro em que aponta algo contrário àquilo que estava estabelecido? Podemos citar também o livro Questões sobre Doutrina. Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Olha, então é a filosofia, é o jeito de ver que é o verdadeiro, não é mais o que está escrito. Os fundadores desse sistema iriam às cidades, realizando uma obra maravilhosa. O sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Olha, de novo ela trata como sendo um novo movimento, e não sendo a igreja que Deus levantou. Ensinariam os líderes ser a virtude melhor do que o vício, mas, removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, o qual sem Deus nada vale. Seus alicerces se fundaria na areia, e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. Meus irmãos, a atual igreja adventista removeu Deus quando removeu os princípios fundamentais que Deus revelou e entregou. Hoje a igreja adventista é baseado na confiança no poder e na compreensão humana. Agora falando sobre as mudanças e as progressões. De fato, infelizmente aconteceram as mudanças. Não houve progressão. A progressão ela não muda o que está estabelecida. Ela amplia o entendimento. Agora falando da sacudidura, podemos ver o primeiro texto aqui que é muito utilizado para prender as pessoas no sistema e nos grupos dissidentes, como a Igreja Adventista, Igreja da Reforma e outras mais. E diz assim, ó: tomais passagens dos testemunhos que falam do fim do tempo da graça, da sacudidura do povo de Deus, e falais da saída dentre esse povo de um outro povo mais puro e santo que surgirá. Ora, tudo isso agrada ao inimigo. Ouvimos muito esse texto. Este é um dos textos muito usado para fazer com que as pessoas permaneçam presas na compreensão de uma igreja que hoje já não segue mais o está escrito, que hoje já não segue mais o que Deus estabeleceu. Mas quando nos aprofundamos no texto para ver o que o texto realmente diz, está escrito assim, ó: não devemos seguir desnecessariamente um rumo que crie diferenças ou crie dissensões. Sua mente está sob uma tensão anormal há muito tempo. Você tem muitas verdades, verdade preciosa, mas misturada com suposições. Suas ideias extremas e linguagem forte muitas vezes destroem
o efeito de seus melhores esforços. Se muitos aceitassem os pontos de vista que você apresenta e falasse e agisse de acordo com eles, veríamos uma das maiores excitações fanáticas já testemunhada entre os adventistas do sétimo dia. Isso é o que agrada o inimigo. A continuação do texto nos deixa bem claro que a serva do Senhor estava utilizando esse texto para um irmão que estava agora levantando suposições contrárias àquilo que Deus deu. Então, sim, de fato, esse texto fala sobre uma saída dentre o povo de Deus de algumas pessoas. Mas esta aplicação não é como se é colocada hoje. Nesta ocasião, a igreja estava firmemente alicerçada sobre uma plataforma da verdade eterna, da qual nunca deveria ter saído. Mas suposições como estas foram abraçadas por aqueles que deveriam estar vigilantes, de pé e impedindo qualquer tipo de suposição contrária àquilo que Deus deu. Mas, infelizmente, estas ideias foram aceitas em nosso meio. E hoje temos visto esta divisão, onde a verdade é condenada por aqueles que deveriam estar abraçando e defendendo o assim diz o Senhor. Hoje não é isso que nós apresentamos. Nós apresentamos que há a necessidade de sair dos movimentos dissidentes e retomar o adventismo conforme Deus estabeleceu. Um outro texto diz exatamente assim, não tem Deus uma igreja viva? Ele tem uma igreja, mas não é a igreja militante e não é a igreja triunfante. Entristecemo-nos de que haja membros defeituosos, de que haja joio no meio do trigo. Embora existam males na igreja, tenham de existir até o fim do mundo. A igreja desses últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere a sua suprema consideração. Quando a serva do Senhor escreveu esse texto, novamente, ela estava escrevendo e apontando para a igreja adventista verdadeira, aquela que estava alicerçada sobre os princípios fundamentais estabelecidos por Deus, não para a atual igreja, que está firmada sobre a compreensão humana, que abandonou aquilo que Deus nos entregou. Olha, precisamos ir mais a fundo. Mateus 13, 24 a 30 diz assim: propus-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas dormindo, os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E foi-se. E, quando a erva cresceu, frutificou, apresentou também o joio. Então, os servos do senhor da casa, aproximando-se, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu boa semente no teu campo? Donde, pois, tem joio? E ele disse-lhes: o inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: Queres tu, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse-lhes: não, para que ao arrancar o joio, não arranques também o trigo com eles. Deixai crescer ambos juntamente até a saga, e por ocasião da saga, direi aos sagadores: ajuntai primeiro o joio, e atai em molhos para o queimar, mas o trigo recolhei-os no celeiro. Amados, essa parábola nos traz grande revelação. Perceba aqui o seguinte, olha, aqui nós temos a imagem de um campo de trigo, onde foram semeados trigo e joio juntos. A parábola nos fala que trigo e joio cresceria juntos. Quando olhamos a pena profética, vimos que dentro da igreja está trigo e joio juntos. A pergunta que precisamos fazer agora é: o que seria então a igreja dentro dessa parábola? Seria a peneira ou seria o campo? É claro que o campo é a igreja, porque trigo e joio crescem juntos. Nós vimos isso na pena profética. Então, dentro da parábola, a igreja está representada pelo campo, pelo solo, pela terra. E observa o que Amós nos diz: porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia no chão um só grão. Amós está nos dizendo que quando houver a separação, o trigo ele não cai no chão. E como nós vimos na parábola e na pena profética, trigo e joio crescem juntos, representação direta do solo. O que seria então a peneira que faz essa separação entre joio e trigo e palha? É a verdade, meu irmão. Olha o que Efésios diz: a fim de a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É a palavra de Deus, a verdade é que faz essa separação.
E tudo que eu estou te apresentando hoje vai ser usado por Deus como peneira para fazer mais uma separação entre aqueles que são joios e são trigos. Não é Deus que determina quem é joio e quem é trigo. Somos nós mesmos, as nossas escolhas e as nossas ações. Olha, nós vemos esse texto que diz assim: a igreja talvez pareça prestes a cair, mas não cairá. Ela permanecerá, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura e a palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível. Não obstante, importa que tenha lugar. Um outro texto diz exatamente assim, Deus está a peneirar o seu povo. Ele terá uma igreja limpa e santa. Ao aproximar-nos do juízo, todos revelarão seu verdadeiro caráter. E ficará claro a que companhia pertencem. A peneira está se movendo. Digamos, detém tua mão, ó Deus. A igreja deve ser expurgada. E será. Temos a esperança, irmãos, de ver a igreja toda purificada. Nós vimos aqui no exemplo que a igreja é o campo. Amós nos diz que quando Cristo sacudir a peneira, no chão ou na igreja, não cairá o trigo. Cairá apenas o joio e a palha, enquanto o trigo será recolhido ao celeiro. Meus irmãos, esses dois textos nos trazem a impressão de que a igreja será purificada. Vemos muitas pessoas usarem estes e outros textos para dizer que o joio será retirado de dentro da igreja e o trigo ficará. Mas, queridos, olha o que a pena profética nos diz. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada, tal tempo nunca há de vir. Como harmonizar esses textos, meus irmãos? A resposta está no exemplo de Jeremias e de Jesus. Jeremias 26 nos fala exatamente assim. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá. Deus manda uma mensagem para ser dada por Jeremias dentro da casa de Deus. Os sacerdotes e os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias falando estas palavras na casa do Senhor. Todos ouviram, mas depois que ouviram, qual foi a reação? Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como viste com os vossos ouvidos. Então, quando Deus mandou Jeremias ir dentro da casa do Senhor, dentro da igreja naquela ocasião, dar uma mensagem, os líderes não aceitaram a mensagem vinda de Deus e condenaram Jeremias de morte. E Jeremias é então retirado de dentro da casa do Senhor, naquela ocasião, e levado aos príncipes para condená-lo à morte. Com Cristo não aconteceu diferente. João 8, 56 a 59 diz: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste a Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhes atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Perceberam que, nesta ocasião, Cristo estava dentro da igreja, dentro do templo, assim como Jeremias. E ao dar uma mensagem verdadeira, os líderes religiosos o condenaram à morte. Queridos, Amós é bem claro em dizer que assim como sacode grão no crivo sem que caia no chão, que no caso é a igreja, um só grão, aconteceu nos dias de Jeremias e de Jesus. Eles não puderam permanecer dentro da igreja, porque a igreja não o aceitou por causa das verdades. E hoje nós temos a compreensão de que seria diferente em nossos dias. Perceba que nos dias de Jeremias foi assim, nos dias de Jesus foi assim, nos dias da Reforma Protestante, de novo, o trigo é retirado de dentro da igreja, ficando lá somente o joio. Nos dias do Adventismo, novamente aconteceu, enquanto Guilherme Mille apresentava a verdade, aqueles que aceitavam estas verdades eram forçados a sair da igreja que ama. Por que em nossos dias, ao darmos a mensagem vinda do céu, a igreja a abraçará? Não estaria essa compreensão contrária a tudo o que aconteceu no passado e contrária às Escrituras? Perceba, queridos, só há uma forma de harmonizar esses textos, entendendo que a igreja que deve ser expurgada não é a igreja que se conhece hoje como a Igreja Adventista, porque esta é, na verdade, um movimento dissidente que não permite que nada se interponha em seu caminho. Não permite que verdades que lhe condenem os erros sejam expostos. Queridos, entenda o seguinte: Deus tem uma igreja, não é grande catedral, nem a instituição nacional, nem são as várias denominações. Trata-se do povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Onde Cristo está, mesmo estando uns poucos e humildes, eis a igreja de Cristo, pois somente a presença do Santo e Altíssimo, que habita a eternidade, é que pode constituir uma igreja. Hoje, eu faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque ser parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia é
aceitar o que Deus estabeleceu, não estar dentro de uma denominação. A Igreja de Deus é o povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos, as suas ordens. Para concluirmos, eu quero trazer para você, querido, alguns textos muito importantes. E diz assim: onde quer que os homens negligenciem o testemunho das Escrituras Sagradas, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmo e a do mundo, podemos estar certos de que ali não é outorgada a bênção de Deus. A atual Igreja Adventista tem, sim, negligenciado os testemunhos das Escrituras Sagradas e se desviados de verdades claras revelado tanto na Bíblia como no Espírito de profecia. Queridos, quero ainda apresentar um outro texto, mas eu quero que os irmãos percebam que, como tenho dito aqui, ser adventista é crer nos princípios fundamentais estabelecidos por Deus. Todos os que se apresentam como adventistas, mas rejeitam e condenam estas verdades, são considerados adventistas nominais, pois têm o nome de adventista, mas não crer nos princípios estabelecidos por Deus para esta igreja. Olha o que a serva do Senhor nos fala. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a sair destas igrejas e alegremente receberão a verdade. Perceberão? Os adventistas nominais formaram uma igreja, ou seja, eles têm uma igreja. E Deus, nesses últimos dias, tem convidado ministros e povos a abandonarem essas igrejas adventistas nominais, que levam o nome de adventista, mas não crer nos princípios que fazem de nós adventistas do sétimo dia. O texto continua dizendo assim, Satanás sabe disso, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvida, ele suscitará um excitamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Ele espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pela igreja, mas a luz brilhará e todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão posição ao lado dos remanescentes. Os remanescentes creem nos princípios fundamentais como estabelecidos por Deus. Por fim, quero citar um último texto que diz assim, foi-me mostrada a necessidade dos que creem estarmos tendo a última mensagem de misericórdia, de se separar dos que estão diariamente absorvendo novos erros. Vi que nem jovens e nem velhos devem assistir suas reuniões, pois é errado assim encorajá-los enquanto ensinam o erro, que é veneno mortal para a alma, e doutrinas que são mandamentos de homens. A influência de tais reuniões não é boa. Se Deus nos libertou de tais trevas e erros, devemos ficar firmes na verdade que Ele nos tornou livre e regozijar na verdade. Deus se desagrada de nós quando assistimos ao erro sem a isso ser obrigado, pois a menos que Ele nos envia a essas reuniões, onde o erro é inculcado ao povo pelo poder da vontade, Ele não nos guardará. Os anjos cessam seu vigilante cuidado sobre nós e somos deixados aos açoites do inimigo, deixados a ser tenebrecidos e debilitados por ele e pelo poder dos seus anjos maus, e a luz ao nosso redor fica contaminada com trevas. Meus irmãos queridos, 3 textos fortes que falam diretamente sobre abandonarmos aqueles que continuam seguindo e ensinando o erro. É claro que neste momento, possivelmente sua mente esteja muito confusa, porque você ainda não consegue harmonizar o que nós apresentamos, os princípios fundamentais, com os textos que aparentemente falam a favor do que está posto hoje. Mas olha, estude, pesquise, confirme. Deus hoje tem revelado estas verdades a muitas pessoas e você foi escolhido. Se você chegou até aqui, é porque Deus quer que você abrace e aceite as verdades. Deus quer te tirar do movimento dissidente e te trazer para o meio adventista. Mas não o adventista conforme se criou hoje, mas o adventismo conforme estabelecido por Deus. Resumindo tudo que nós vimos, Deus levantou o adventismo com uma obra especial e até hoje conduz a sua igreja. Esta igreja está firmemente estabelecida sobre os princípios fundamentais que faz de nós um povo separado. Estes princípios foi o próprio Deus quem nos deu e devem permanecer até o fim ou eternamente. Satanás, querendo atrasar a obra, tentou inúmeras vezes contra os princípios, pois sabia ele que, mudando estes, deixaríamos de ser a igreja que Deus levantou.
E infelizmente ele teve êxito. Hoje temos a Igreja Adventista, entre aspas, completamente diferente do que foi estabelecida por Deus, crendo na sabedoria humana e rejeitando os princípios fundamentais dados por Deus, plenamente estabelecidos sobre autoridade inquestionável. Mas Deus sempre terá um povo disposto a seguir o que está escrito. E hoje muitos estão abrindo os olhos e abandonando a denominação dissidente chamada Igreja Adventista e aceitando os princípios dados por Deus. Esta é a Igreja de Deus e não há outra. Agora, queridos, você precisa tomar uma decisão: crer na profecia ou na teologia. Essas duas mensagens estão em oposição direta e você que precisa escolher. Sendo assim, só posso te dar um conselho: estude, busque de Deus para que Ele te conduza no caminho certo, tirando você de todo e qualquer movimento dissidente que possa estar te envolvendo, trazendo você de volta aquilo que ele estabeleceu. Agora, querido, eu quero indicar para você 2 vídeos que irão complementar o que nós falamos aqui. O primeiro é esse aqui, o título é Uma Nova Organização Adventista, que vai complementar tudo que foi apresentado nesse estudo. E o segundo é o vídeo que já está aqui em nosso canal, falando sobre como aconteceram essas mudanças. Esse vídeo é o relato e o testemunho de uma pessoa que viveu lado a lado com um contemporâneo da irmã White e esteve muito próximo a ela. Então vale a pena você conferir esse vídeo também. Eu quero agradecer de modo especial ao irmão Carlos Rosa pelo apoio dado para o desenvolvimento desse estudo. Que o Senhor te abençoe e te dê discernimento e força para continuar estudando, pesquisando e se posicionar ao lado da verdade.